tarde, tá começando o Globo Esporte. Faltam 8 dias para a final do Paulistão. E imagina o tanto de torcedor do Corinthians querendo comprar ingresso para esse jogo. O problema é que eles vêm tendo uma concorrência desleal. Vamos ao vivo lá pro CT do Corinthians para conversar com a Denise Tomás Bastos. Boa tarde, Denise. Pô, com o cambista fica difícil de competir, né? Seja bem-vinda. Tudo bem, Jodar. Fica muito difícil, né? Encontrei, inclusive, torcedores no último jogo do Corinthians que eu fui trabalhar e eles falaram isso. O que a gente vai fazer para conseguir comprar ingressos? O Bruno Cassucci, repórter do GE, setorista do Corinthians, subiu uma matéria com uma pesquisa bem grande, ouvindo cambistas, ouvindo também um ex-diretor da área de tecnologia do Corinthians, que fala que ingressos que são destinados ao marketing e a conselheiros do Corinthians acabam indo para a mão de cambistas. Como é que funciona? O Corinthians tem uma cota de ingressos que são justamente para conselheiros, para convidados e esses ingressos muitas vezes vão parar na mão dos cambistas. Como você disse, daqui a 8 dias tem a final do Campeonato Paulista e já tem print de conversas em WhatsApp querendo reservar ingressos por valor de R$600. E isso não pode acontecer. O Corinthians subiu uma nota falando que, inclusive, tem um combate contra o cambismo, está estudando implementações e a gente sabe que até junho desse ano, por lei, todo o estádio com mais de 20 mil torcedores, com capacidade maior de 20 mil torcedores, tem que ter reconhecimento facial. Isso vai ajudar muito a combater o cambismo, Jodar. Ih, gente, século XXI e esse papo de cambismo, hein? Mas aí, Denise, então fala pra gente aí da folga dos jogadores do Corinthians, como eles passaram. Foi até estendida por causa da data FIFA. O pessoal curtiu bastante? Tá curtindo ainda, viu, Jodar? Porque eles vão se reapresentar só amanhã. Yuri Alberto, inclusive, que ontem completou 24 anos, foi pra praia e ainda ajudou a galera a vender picolé. Ele tava ali passeando na praia. Teve parabéns também pra ele, cantando o hino do Corinthians. Amanhã ele se junta a quem não tá na data FIFA, né? A todo o elenco, pra se reapresentar aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava. E aí sim começar a preparação pra grande final, Jodar. Muita gente tem falado que o Garro tá insatisfeito, que o Garro quer ir embora. Não tem nada disso, tá? A gente não precisa partir desse ponto, né? Mas eu quero deixar vocês bem informados na temperatura certa. Surgiu a informação de vocês, canalhas. Eu falo que é informação de vocês porque vocês ficam no chat. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Saiu que o Garro está insatisfeito, que o Garro quer deixar o Corinthians. Quero dizer que eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação que o Garro quer deixar o Corinthians, que está insatisfeito. Eu não sei se ele tem esse perfil de jogador mimado, né? Só se ele revelar isso com o andar da caminhada, porque eu também não fico pagando pau para jogador nenhum, né? Eu já vi o Ricardinho ir para o São Paulo, eu já vi cada coisa horrível, né, acontecer na história do Corinthians que me chateou bastante. Eu já vi lá atrás, né, o Viola ir para o Palmeiras, aquilo mexeu comigo, né, moleque, né, eu fiquei realmente no veneno com aquilo. Então, assim, eu não pago pau para jogador por causa disso. Mas o Garro parece ser um cara íntegro, um cara que outro dia falou a verdade na zona mista, que não gostou de perder a camisa 10. O mundo do futebol é mentiroso e 90% dos jogadores, eu acho que mentiriam no lugar do Garro ali. E ele falou a verdade e tem o meu respeito por isso, que não gostou de ter perdido a camisa 10. Foi sujeito homem, tá? O que eu apurei sobre o Garro é o que está escrito aqui, ó. É o máximo. Garro queria jogar no Allianz. O Garro não pediu para ser poupado. O Garro queria estar em campo contra o Palmeiras no primeiro e decisivo jogo, né, da final do Campeonato Paulista. Mas o Ramon Dias assumiu a responsabilidade, bateu no peito e escolheu o Romero para ser titular. Todas as fontes que eu conversei deixaram claro para mim que foi uma escolha, uma opção técnica. Essa opção técnica, ela tem a ver com a lesão do Garro. Eu conversei com duas fontes, mas muito boas do Corinthians, muito mesmo, pessoas que eu confio muito, que me falaram que a lesão do Garro, e eu já falei isso para vocês outras vezes aqui, tá? Continuam batendo nessa tecla, e vocês sabem que quando eu insisto num assunto e as pessoas às vezes falam o contrário, no final 99% eu venço no final. Vocês sabem disso. Eu lembro até em porcentagem do Carlos Miguel, que as pessoas falavam, era não sei quantos por cento, falava quanto, e no final era eu que tinha razão. Mas um monte de coisa, um monte de coisa.
Então, assim, o que as pessoas estão falando para mim, para eu não ficar muito batendo nessa tecla da lesão do Garro, que isso tem atrapalhado o Garro em campo, porque dentro do Corinthians eles me garantem que o Garro está passando esse ano, fisicamente, é a mesma coisa que ele estava passando no ano passado. O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, ela fica com dor da outra perna. Com inveja de dor da outra perna. O acesso foi negado, né? Como dizia o Carlos Lopes, pro Garro. Por quê? Porque o Ramon entendeu que o Ramon é o Ramon que manda, né? Ele é o técnico. Queira ou não, ele é o técnico. E aí eu não critico. Aliás, o que eu tô falando aqui é apenas para esclarecer a situação Garro, tá? Não é nenhuma crítica minha, viu? Eu vou deixar bem claro que eu nem discordo do Ramon. Ele é o técnico, ele que toma a decisão. O Corinthians ganhou, ele foi gênio. Porque assim, né, velho? Pra que eu vou ficar brigando com tudo? Porque se o Corinthians tivesse perdido, cara, o mundo ia estar chamando o Ramon de burro, porque eu ia apurar isso daqui, porque a verdade é essa. Vocês iam ficar revoltados, entendeu? Mas como o Corinthians ganhou, ninguém liga para isso aqui. O Garro queria jogar e o Ramon não quis. O Ramon entendeu que o gramado sintético poderia causar uma lesão mais grave no jogador. E o Ramon também, que me falaram, avaliou que o Garro, com essa lesão crônica, né, com essa dorzinha, num gramado sintético, poderia se esconder do jogo. Não se esconder, ele não usou esse termo. Esse termo eu que estou usando. Mas que o futebol dele, numa totalidade, talvez não aparecesse. Talvez ele fosse prejudicado por isso, né? Somando dores no joelho com o gramado sintético, mais o medo de uma lesão grave. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Timão. E vamos repercutir, reagir, né? Falar um pouco mais dessa vitória impecável do Timão diante do Palmeiras no Allianz Parque pelo primeiro jogo da final do Paulistão. O Corinthians acabou saindo na frente, fazendo 1-0 e o Palmeiras aí não conseguiu empatar o jogo. E o Corinthians está levando uma grande vantagem para fazer essa final impecável. O Timão que superou o Palmeiras na raça, na determinação, na luta. É isso que a torcida corintiana quer. E após essa vitória espetacular, o Corinthians deu 3 dias de folga para os jogadores. Os jogadores folgaram segunda, folgaram terça e folgaram quarta. Amanhã eles reapresentam no CT Joaquim Grava para começar os preparativos para a final dia 27 de março às 21h35 na Neoquímica Arena, com quase 50 mil torcedores pulsando. Timão que deu férias ao jogador, e o Roberto ontem completou 24 anos e apareceu curtindo uma prainha tranquilo, e ajudou a galera lá, tomou sorvete. E o pessoal que encontrou o Roberto, ele é muito simpático, muito educado, né? Cantou parabéns para ele, né? Foi um dia espetacular, uma tarde maravilhosa. E falando de Yuri Roberto, o empresário dele, André Cury, acabou revelando em uma entrevista que o Yuri Roberto recebeu uma proposta de mais de 180 milhões de reais, né, para jogar na Europa. Tendo em vista que 50% é do Zenit, né, que no caso é seu ex-clube, né, ainda ficou com uma porcentagem boa, e 50% é do Corinthians. Então, Yuri Roberto super valorizado, merecidamente, porque tem jogado muita bola. Enquanto o Palmeiras, o pessoal da internet fica brincando que ele é o pai do Palmeiras, todo jogo marca gol, né? E na Neoquímica Arena o Corinthians, acredito, vai contar com o Rodrigo Garro, e esse trio é muito forte. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Roberto são fera. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, não pode levar aí um chocolate. A Neoquímica vai estar lotada, mas daqui a 8 dias acontece a final, né, do Paulistão, e a reclamação é que os ingressos que são destinados aos conselheiros do Corinthians tá indo parar na mão de
cambista, né? E como as tecnologias hoje estão avançadas, né? O reconhecimento facial tem que facilitar essa administração, né? Isso não pode acontecer de ingresso e parar na mão de cambista, porque ele fica mais do dobro do valor, né? Isso tem acontecido, a torcida do Corinthians está reclamando e vai estar lotado o estádio, mas não pode deixar isso acontecer com um time igual o Corinthians, a administração impecável, tem que ser uma administração impecável, né? É um clube de elite, é um clube que arrecada muito dinheiro, então tem que ter muita organização, né? Muita sinceridade para não deixar essas coisas acontecer lá. E no jogo contra o Palmeiras na final, o Corinthians vai estar com o time completo, que o Rodrigo Alves vai jogar e só apenas foi poupado para não jogar no Allianz Parque, né? Porque o Allianz Parque, o campo é sintético, o campo é duro, e no gramado do Corinthians, o gramado é híbrido. É um gramado muito bom. Então, o Corinthians tem tudo para conquistar esse título. Pode não conquistar se entrar de salto alto, porque se não entrar, esses caras tá jogando muito no Corinthians. A defesa do Corinthians contra o Palmeiras jogou muito. Os dois laterais, Mateuzinho não comprometeu, jogou bem. E Fabrício Angileri é um craque, é um monstro, o cara joga demais. O cara é um talento espetacular. Chegou para ser titular, chegou para fazer sucesso aqui no Corinthians, né? E aí você vai pro meio de campo com José Martins, Raniel e André Carrillo. Cara, esses três caras não deixaram o meio campo do Palmeiras jogar. Esse tal de André Carrillo, o cara joga demais. O cara é assim, é diferente. Muita gente fala, André Carrillo é lento. André Carrillo não é lento. André Carrillo é um falso lento. Por exemplo, lembra do Danilo, que jogava no Corinthians meio campista, camisa 10? Muita gente ouviu os outros falar que ele era lento. Não era lento nada, é um falso lento. O que é um falso lento? O cara pega a bola, só dá um tapinha. Aí o cara acha que o cara não tem velocidade. Aquele tapinha que ele deu é extremamente suficiente para deixar 2 ou 3 na saudade. Ou deixar 2 ou 3 para trás e ir embora. Criar jogada. André Carrillo chegou e o Memphis Depay ajudando ele. A grande sacada desse jogo do Palmeiras foi do técnico Ramon Dias, que percebeu que o Garra não estava 100%, deixou no banco e aí afastou o Memphis Depay, que tem muita impulsão física, é um cara muito forte. Inclusive ele chegou na Holanda para jogar a Copa das Nações, né, e falou que tem jogo no Corinthians que perde 3 quilos. O campeonato aqui no Brasil é muito duro e ele fortaleceu o meio do campo do Corinthians e com categoria, quando precisava, quando ele tinha a bola nos pés, ele saía jogando, mas ele ajudou, potenciou o André Carrillo, e potencializou o José Martins, o Raniel. E aí, quando ele pega a bola, ele tem habilidade suficiente para construir a jogada. E olha o tapa que ele deu para Yuri Alberto. Ele construiu a jogada em meio de 2 jogadores do Palmeiras e deu só um tapa para Yuri Alberto pegar a bola e carregando, ameaçando, chutar, ameaçando, até que bateu. Everton não viu nem o cheiro da bola. Corinthians saiu com um placar espetacular, um placar maravilhoso. E agora é só entrar com os pés no chão, não entrar com o tal de já ganhou, com oba-oba, porque o Corinthians tem nítidas condições de quebrar a hegemonia do Palmeiras, porque se o Palmeiras ganhar esse título, será tetracampeão paulista. Nos tempos modernos, nenhum clube foi, o Corinthians seria em 2020. O Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. E, sobretudo, o Corinthians sair dessa fila aí de 6 anos sem conquistar título, porque é a maior desde 1977. E aí, filho, vocês estão como eu, confiante na vitória do Timão diante aí do Palmeiras no último jogo? Sabemos que Abel Ferreira é um grande treinador, o Palmeiras é um grande time, mas se o técnico Ramon Dias escalar o time certinho, taticamente bem postado, como foi no Allianz Parque, Palmeiras não tem chance nenhuma, porque o Corinthians jogando em casa é mais forte do que jogando fora, ó, 1000 vezes. A Neoquímica Arena pulsando, os jogadores é outro ânimo, é tudo diferente. Então, o Corinthians tem tudo para conquistar isso aí, eu tô confiante. Gente, para finalizar o vídeo, quero agradecer vocês pelo apoio, agradecer vocês pelo carinho e fazer um pedido para meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui no canal, que deixa aqui o seu comentário, use o espaço para a gente resenhar aqui, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.